Mais um Dois Pontos Podcast. Agradecer mais uma vez os meus pontinhos que estão aí dando essa moral. Seja quem pede para falar dos pontinhos. Agradecer aos nossos parceiros, distribuidora Top Beer, Bela Pizzaria. Inclusive já está encomendada aquela pizza maravilhosa. Atacado Multimarcas, que também é nosso parceiro. Lembrando que você que nos acompanha, você que está aí participando, sempre acompanhando as nossas edições aqui do Bate-Papo, não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar. Não é assim que você fala. Não, é assim sim. Eu não falei de você, não, porque ele disse que eu implico. Você não falou hoje. Agora o nosso convidado vai lá, vamos lá, dá o joinha, vai, mostra assim, vê se é normal, vê se tá tudo normal. Joinha, sim, beleza. Se inscreve no canal, agora faz direito. Sim. Não, você bota as mãozinhas pra baixo, vai assim, ó. Ele vai assim com a mãozinha. Isso aqui é o que mesmo? Eu até esqueci. Não, que você faz. Não, é comentar isso aqui? Isso é sininho. O sininho. Entendi. Que sininho desarrumado. Não vai fazer o quê, né? Meu amigo Tadeu, rapaz, Tadeu com um 3. 3 é meu número da sorte. Cara, prazer ter você aqui. Seja bem-vindo ao Dois Pontos Podcast, viu? Grato pelo convite. Você que é um cara que salva muitas vidas, né? Sim, de forma indireta, né? Através das empresas, mas indireta mesmo. Também. Porque você tem um envolvimento com a área econômica, né? Qual é a sua formação mesmo? De administração? Administração. Assim, com especialização na área econômica, né? É assim que se diz? Também. Assim, vamos lá. Me ajude que eu sou leigo. Eu sou leigo. Normalmente o homem pega as contas, joga pra mulher pagar. E ela que se vira lá. Eu sou muito leigo nessa praia. Mas como é que é? Explica pra mim. Bom, boa noite, né? Bom dia, boa tarde. Para os pontinhos, né? Eles vão estar assistindo aí. Bom, minha formação é administração. E aí eu atuo nas empresas como consultor empresarial. Sim. Tenho um MBA também na área de gestão de negócios em comércio e vendas. E tenho uma formação pela prática em contabilidade. Então, assim, atuei também em alguns escritórios de contabilidade, então essa parte financeira vem disso daí. Entendi. E que essa área contábil, por exemplo, você veio também do seu história com seu pai, não é isso? Isso, que meu pai teve escritório de contabilidade, eu trabalhei um tempo com ele, né, desde jovem, ali uns 13 para 14 anos, já fui ali trabalhando junto. A faculdade de administração também a gente utiliza bastante a parte de gestão financeira para poder ver como é que está o negócio. E daí é que tem essa abordagem dentro das empresas, que você falou que a gente trata, na verdade, de pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas também. Sim. Então, também não, né? Principalmente. Pessoas, você tem clientes de um lado. Não existem, né? Isso. Nem adianta vir com essa inteligência artificial achando que vai substituir, que alguém vai ter que abastecer a inteligência artificial. Sim. Vai precisar de pessoas. Mas você se apaixonou pelos números, como você disse que a área contábil, né, que você teve ali com seu pai, você já se encantou a partir daquele momento do teu pai ali, ou antes disso você já gostava, já sempre gostou de matemática? Eu digo com propriedade. E olha que é difícil você achar alguém que diz que gosta de matemática, mas a minha principal matéria que eu mais gostava era matemática. Você sempre gostou dos números, assim, dessa parada? Como é que era? Dan, assim, eu não foco nem na questão só da matemática, mas assim, eu lembro que eu sempre gostei da parte de negócio. Assim, minha família tinha, né, meu pai e minha mãe tinham uma sorveteria. E aí eu já via ali aquele funcionamento, né? já via como é que funcionava, tinha que tratar a questão da produção, ia fazer compras, tava ali também sorveteria, você trabalha enquanto as pessoas estão se divertindo, né? Então eu lembro que o final de semana, às vezes, eu tava com alguma tia, algum tio, passava lá na sorveteria, via eles trabalhando, via atendendo as pessoas e tal. Então isso daí foi o que foi me encantando para o lado de negócio, de ver as coisas funcionando, de entender como é que as empresas funcionavam. Mas nesse processo da sua vida, quando foi que você entendeu que você realmente gostava, de que você falou, poxa, essa parada aí dá pra ganhar um trocado com isso aí. É entender o fluxo de caixa, o que é lucro, o que é, sei lá, essas nomenclaturas eu não sou muito por dentro, mas quando foi que você já começou a colocar as coisas nas suas caixinhas ali, que uma empresa é mais ou menos isso, né? Tem ali o que entra, mas o que vai ser investimento, o que é gasto, o que é isso, o que é aquilo. E aí, dentro da adolescência mesmo, você já começou a estruturar isso dentro de você? Desde mais novo, assim, eu lembro que pequeno eu brincava de ter empresa.
empresa. Pô, que massa, bicho, que massa, velho. Eu brincava de ter empresa. Banco imobiliário também, também. Você já brincava de ser milionário. Ainda não sou, né? Mas já brincava. Tem um amigo meu que é perito em roubar. Ele roubava dinheiro em banco No banco imobiliário. Roubava embaixo do tênis, embaixo da calça, embaixo do... Era assim. Roubava? Era assaltinho. É mesmo? Ele era do banco. Ah, tá. Pegava do banco. Ele era o banco e pegava do banco. Ele roubava dele mesmo, então, né? Não tem lucro nenhum isso aí. Mas aí você já ia brincando de administrar. Aí eu já gostava de entender, de ver, de conversar e tal. Lembro assim que meu avô, né, meu avô Campos, me deu um livro um tempo atrás, assim, que falava de gestão na área de marketing, inclusive, né? Que era um negócio no Brasil meio que novo e tal. E aí disso daí eu fui lendo e tal, e fui despertando esse olhar. Meu avô, por parte de pai, também tinha empresa. Eu lembro também de pequeno, ir lá, ver ele no escritório, fazendo as coisas. E aquela, né? Aquelas máquinas de fita, não tinha computador assim, era máquina de datilografar e tal. E aí eu lembro de ver também a produção, que era a parte de esquadrilha de alumínio. Então também lembro disso, lá em Salvador, né, de ver esses dois movimentos. E então, mudou assim, muito, né? Da gestão, que era muito no papel. Por exemplo, os contadores se viam com pilha. Hoje nem tanto. Tem, lógico que tem a participação das impressoras e tudo. Mas naquela época lá era muito papel, muita datilografia. Só no papel, né? Só no papel. Mudou bastante na realidade de hoje, né? Sim, hoje a inovação, a parte tecnológica, hoje você tem a nota impressa ali, mas ela já está cadastrada na Cefaz. Então não necessariamente você precisa daquela nota. A evolução foi de uma forma bem ampla, né? Como você falou, a tecnologia traz para a gente algumas vantagens. Você falou do marketing e a gente ainda tem muito tabu, né? Eu digo que tem porque como eu sou comunicador radialista e a gente muitas vezes frequenta alguns clientes, né? Tenta fechar um patrocínio ali, um comercial, e aí a gente percebe um certo travamento das pessoas. A administração consegue sobreviver sem o marketing? De uma empresa, por exemplo, vamos tratar de uma empresa especificamente, eu tenho uma loja, né? E aí muitas vezes você chega lá, não, eu nunca fiz nada, aqui pra mim tá bom, eu consigo vender sem... Dá pra vender sem fazer o marketing? É bem difícil. Assim, eu não vou dizer que não dá, porque de repente vende, mas talvez vende mais, né? Talvez mais. E assim, a gente tem que entender o que é marketing, que talvez também seja uma coisa que no Brasil é meio confuso, porque a gente pega traduções americanas e usa... Já virou uma palavra brasileira, infelizmente. Eu digo infelizmente porque a gente poderia usar de fato, né? Mas o marketing, por exemplo, tem o composto de marketing, que a gente estuda na faculdade, que você vai pegar a questão da promoção, que é o que a gente chama de divulgação, na verdade, né? Quando traduz é promoção. Você tem a questão do preço, que para ter o preço do produto você tem que ter uma estratégia também. Você tem que entender o ponto que você está ali inserido. Para poder daí você entender como é que você vai trabalhar seus produtos. Então, o negócio só existe porque tem venda. Se não tiver venda, o negócio não existe. Você tá ali para resolver o problema de alguém. E o problema que eu falo é a pizza que vai chegar daqui a pouco. É um problema que daqui a pouco a gente tá com fome, a gente vai ter que comer a pizza. Então, tem que solucionar um problema, né? O problema é que quando eu falo nesse sentido. Então, assim, o marketing é importante porque você precisa fazer com que a sua empresa seja também vista, e tem algumas coisas que a pessoa às vezes não percebe. O marketing não é só trazer o cliente até a empresa. O marketing também está no atendimento do cliente. Inclusive, eu ia falar sobre isso. Eu citei da questão do marketing, e você, claro, com todo esse conhecimento seu, formado, inclusive, de administração que tem, né, a disciplina de marketing, entende que até a forma como você coloca o preço é um marketing. Sim. Né? Que poderia ser só aquela etiquetazinha pequena, mas se você bota um preço maior, o nome do produto, aquilo é um marketing. É um marketing visual dentro da própria loja, mas existem, né, uma infinidade de formas de fazer marketing. Mas se tratando de quê? Você é de Salvador, você citou, né? Sim. Salvador. Tem quantos anos aqui em Jequié? Nessa temporada agora já tem uns 14 anos que eu tô por aqui. Já tem um tempinho. Você tá vendo, inclusive, algumas transições aí do comércio de Jequié. Sim. Né? Inclusive, eu quero até que você fale sobre isso. O que você acha hoje do comércio de Jequié? Tem mudado, tem melhorado? Que a gente viveu uma fase que a gente criticava muito. Eu vou comprar em Itabuna, vou comprar em Vitória da Conquista, eu vou para Feira de Santana. Hoje ainda existe essa necessidade ou o comércio de Jequié já está atendendo bem a galera aí? Não, assim, isso é bem... Tem uma situação que aconteceu comigo, né? Meu filho tem 7 anos, né? Então, na época que ele estava para nascer, a gente
tava nessa dúvida, né? Vamos comprar as coisas aqui, vamos pesquisar fora. Minha mãe mora em Feira de Santana e a gente pensou de comprar algumas coisas lá. E a gente acabou que fez uma pesquisa e a gente viu que naquela época não tinha tanta diferença assim de preço. Então hoje eu acho que é muito mais uma coisa que ficou do passado, na época que as pessoas achavam que era muito mais caro, mas isso tem melhorado, até porque tem a parte de vendas online também, que da pandemia para cá cresceu tanto, que as pessoas hoje estão habituadas a pesquisar o preço de várias formas. Então não vai ficar focado só no preço local. A gente tem que estar pensando de uma forma também um pouco mais ampla. Eu vejo que é uma coisa ainda de visão, assim, que a gente tem uma mudança, que minha mãe esteve aqui no São João, por exemplo, ela mora em Feira, e ela deu uma volta, né, foi ver algumas coisas, ela comentou, poxa, que legal, o pessoal atende bem e tal, e às vezes a gente não reconhece, porque é daqui, né, então isso daí às vezes é muito... Rapaz, aí agora dessa foi forma, muito contraditório, né? É muito dessa forma. Lógico que tem atendimento que precisa melhorar, tem empresas que... Lógico, isso daí a gente tem que estar sempre buscando melhorar. Só que hoje eu já vejo que o comércio de Jiqué tem um certo desempenho diferente. Jiqué também tem se consolidado como cidade polo aqui da região. As cidades vizinhas vêm fazer compra aqui em Jiqué. Então isso tudo vai modificando. Eu vi a frase de uma pessoa uma vez que diz assim, o atendente ele é reflexo do superior. Eu digo superior, ele falou dono, na palavra que usou foi dono. Mas eu digo superior porque a gente entende um pouco, sabe que não é só o dono. Tem empresa que tem uma gerência, tem uma coordenação, outras vezes a relação é direto realmente funcionário, vendedor e dono. E aí a pessoa falou assim para mim, olha, eu acho que o comércio de Jiqué tem um mau atendimento porque os donos também não têm essa visão de ensinar. Não começa tratando bem os funcionários, acaba refletindo. Você concordaria com esse? Lógico, não estou generalizando, não pode a gente colocar aqui como um todo, mas você acredita que ainda existem essas dificuldades? A empresa é reflexo do dono. Não tem pra onde correr. Então, independente de... Parcialmente, que eu não dá para concordar com tudo, mas parcialmente dá para dizer que fato. É reflexo do dono, porque assim, por mais que você tenha intermediários nesse processo, se a pessoa é a dona, vamos dizer assim, também dono gestor. Sim. Porque às vezes a pessoa é sócia da empresa, mas nunca foi lá, não tem esse contato. Mas assim, você tem um gestor, o presidente da empresa, o diretor da empresa. Diretor, sim. Ele é quem é a empresa, porque as coisas vão acontecer baseadas no que ele está deixando acontecer. Ou ele está fazendo ou ele está deixando de fazer. Mas a empresa tem que funcionar do jeito que ele está pensando. Então, ou ele vai direcionar o que ele está querendo, ou ele vai largar de mão e vai imaginar que as coisas aconteçam. Então, eu concordo que o negócio ele é reflexo do dono. Bacana. E no sentido geral, não vamos falar, a gente muitas vezes fala muito do comércio de Jiqué, mas no geral, comércio em geral, assim, indústria, comércio, as empresas de Jiqué têm evoluído também? Porque, assim, aí já eu vou na contramão das críticas que eu ouço. Falam muito, a Jiqué no programa. Só que aqui a gente tem Gameleira, Petian, que era arte plástica, agora é Total Flex. A própria Ramarim, que não é de Jiqué, mas de qualquer maneira está instalada aqui e por muitos anos, Vida Alimentos fica do lado da BB onde eu jogo bola e tem hora que eu olho lá, são 10 carretas gigantes ali. Eu comento com um amigo, sempre que a gente vê, a gente comenta, você fala, ali deve ter bilhões, né? Porque eles são grãos, ali é feijão, é arroz, é açúcar. Ali é muito, muito dinheiro envolvido naquilo ali. Então, se a gente bem observar, tem muita coisa boa aqui na cidade, né? Não dá para dizer que Jiqué não é uma cidade próspera, que não tem grandes empreendimentos. Qual é a sua visão com relação? Eu vejo que Jiqué ela tem se destacado, ela tem crescido. O que talvez falte em Jiqué, que o pessoal sinta assim, essa diferença de outras localidades, é que não tem uma indústria, quando eu digo indústria, né, um setor, seja o comércio, seja as próprias indústrias, ou um tipo de indústria específica, que seja destaque. Embora, se você olhar, aqui em Jiqué, a maior parte das indústrias que tem no centro comercial, no distrito industrial, elas são relacionadas a alimentos. Sim. A maior parte é alimentos. Mas você quer dizer uma indústria, uma só, que seja um destaque, né, internacional, digamos assim, ou nacional, ou você está falando um nicho? Um nicho, me referindo a uma indústria, quando a gente fala assim, uma área específica. Uma área específica. Assim, um alimento, né? Isso. Que antigamente nós tínhamos o vestuário aqui. Sim. Antigamente a roupa que era muito forte. Nós tínhamos uma fábrica de uma ou duas, três
fábricas de jeans. A Bremer, né? A Bremer, né? Assim. Tinha algumas empresas que se destacavam. Aí foi parando, acabando um pouco ali, pronto, morreu. Aí veio a Ramarim. Com a Ramarim veio outras empresas também que, né, tentaram ali, mas acabou ficando na Ramarim. Então você acha que falta esse foco numa área específica? Não é que falte o foco, é que GQE hoje ela não se destaca por uma área específica, mas se você vê, GQE tem uma força interessante na parte de saúde. Você tem hospitais, tem clínicas na cidade que atendem também toda a região. Você tem faculdades. Mas você ter a Gameleira, a Petian, Biscoito Bispo, não seria um destaque? Como eu falei, no Distrito Industrial, hoje você vê que tem muitos alimentos. Uhum. Aí você tem Frigel, que também acaba sendo revendedora. A própria Vida Alimentos, que trabalha na parte de grão. Tem uma outra aqui em Jiqué também que funciona na parte de... Mas então, na sua opinião, falta a cidade aceitar que existe. É meio que isso, assim. A gente meio que parece que não vê. Como se fosse botar na entrada da cidade assim, ó. Aqui tem GQE, aqui tem alimentos em geral. Você tem o pessoal da Bahia também, que é uma distribuidora grande. Uhum. Então, assim, existem empresas grandes, bem estruturadas, que estão aqui em Jiqué. A Total Flex, o Sérgio sabe até melhor que eu, assim, hoje acho que é das maiores da América Latina. Premiadíssima. Em produção. No nicho de flexografia. Em produção das embalagens plásticas e tal. Então, assim, aqui em Jiqué, só que a gente não reconhece, né? Então, agora a gente tem 3 atacadistas sendo instalados na cidade. Não é à toa. Até aproveita que me ajude aí. São não 3. É à toa. Um é atacadista, né? Atacarejo ou atacadista? São todos. Atacadão. O modelo chama de atacarejo, né? Mas eu digo o nome das empresas, que eu até fui questionado, acabei me passando, não sei. Eu acho que tem um São Mateus. São Mateus, o Atacadão e o outro eu não lembro o nome. Os que vão abrir. Os 3 novos agora que estão chegando. Deve dar um boom na cidade aí, né? Não é à toa. Tem estudo de mercado para poder saber que isso... Sim, até porque eu falo pros amigos, assim, tipo, sempre que a gente passa ali em frente onde vai ser o Atacadão, eu falo, cara, vou ser sincero pra vocês. Eu olho e falo, burrice, irmão. Pô, o cara botar com toda a minha ignorância, leigo todo no assunto. Aí eu paro pra pensar, mas os caras não vão botar aqui de qualquer jeito. Os caras não chegaram aqui e falaram assim, o lugar aqui é bonito, é perto do rio, vamos colocar aqui. Os caras com certeza... Não é assim que funciona. Não funciona, né? Olhar e dizer, vamos ali que não vai. Porque se você bem observar, é contraditório. Né? Normalmente você, por exemplo, quem vai em Conquista hoje, você percebe que o crescimento das indústrias lá, das empresas, tem sido fora do foco do central, um pouco mais. Não significa que aqui em Jequié tem que ser todos também desse jeito. Aí os caras pensaram diferente do que a gente imagina que é um processo futuro. E alguma coisa de certo vai dar ali, porque realmente os caras investiram pesadíssimo para colocar aquela... Daqui a pouco já tá inaugurando, acho que até o final do ano já deve estar inaugurando. Eu lembro dos comentários que a gente faz no rádio lá, se fosse obra do governo, né, gestão pública, eram uns 3 anos para construir. Praticamente a parada já tá pronta lá. O grosso, digamos assim, já tá 100% pronto lá. Mas vamos falar de gestão aqui agora. Eu acho que a sua vinda aqui é muito importante. Quando você fala assim, a Total Flex, é Total Flex? Total Flex. É nessa empresa até de nível internacional, mas a maioria das pessoas não sabe. Mas será que não vale a pena ela também mostrar para as pessoas, apesar de não depender de Jequié? A gente sabe que ela depende muito, né, do comércio em geral. Mas não seria legal mostrar para as pessoas a grandeza que ela tem, a importância que ela gera para o município. Inclusive, eu percebo que as pessoas querem muito entrar lá como funcionário, pela valorização que existe, né? E aí a gente vai tocar nesse assunto também, que eu tenho certeza que você tem algo muito interessante para nos trazer. Mas não seria legal também falar para a cidade, gente, nós existimos. Olha quem somos nós. É importante, eu acho que até mais para a própria cidade, né? Assim, a gente entender, como eu falei, hoje já tem uns 14 anos que eu moro aqui em Jequié direto, então meu filho nasceu aqui, então eu tenho um carinho pela cidade. Já sou jequiéense. Vou cobrar logo aqui a Câmara de Vereadores, viu? É porque eu não tenho muita vocação para ser vereador. Se eu fosse, eu conceder um título de cidadão jequiéense. Grato. Vai ficar para uma próxima. Mas e aí? Então, assim, eu vejo que tem essa questão do reconhecimento, né? Que às vezes a pessoa, você vê, por exemplo, cidades que tem um potencial também, mas você não tem um investimento dentro da cidade e precisa ter esse reconhecimento.
Então eu vejo que é importante as empresas daqui terem orgulho que são daqui. Sim. Um tempo atrás tinha o pessoal do Cardoso e eles faziam uma campanha nesse sentido, de comprar produtos de empresas da terra. E isso é porque isso movimenta o dinheiro aqui. Porque assim, é contraditório eu ser empresário na cidade, reclamar que a cidade não consegue fornecer as coisas que eu preciso, mas por causa de 10 centavos eu vá comprar na internet. Sendo que eu estou deixando que esse dinheiro não circule mais aqui. Então a prosperidade vem da circulação. Eu preciso ter o dinheiro circulando na cidade para fazer com que as coisas continuem acontecendo. Aí é um pensamento coletivo, né? E assim, as pessoas são muito individualistas. Mas é contraditório, porque eu reclamo que eu não acho, ou reclamo que é caro. E às vezes não é tão caro assim, e mesmo assim O reclame é que acaba, né, te dando essa contradição. eu não faço para que isso também melhore, para que isso aconteça. Se bem que eu ainda tenho uma certa resistência por essa compra online. Vou mentir pra você. Qual é a sua opinião? Vale mais a pena? Se você for botar na balança hoje, o que você faria? Você prefere a compra online ou a compra física, pessoal ali de você ir na loja? Depende, né? Assim, porque aí que tá. Tem um patrão aí que diz assim, não fique em cima do muro. Mas depende. Apresente seu ponto de vista. Depende do que você vai comprar. Lógico, tem coisas que às vezes você chega na cidade e vai comprar, o preço está muito fora da realidade. E isso o empresário local tem que estar também ligado que essa concorrência existe. Ou oferecer coisas que façam com que eu fidelize o cliente. Ou pelo menos eu seja um cliente preferencial daquele lugar. Tô percebendo que você prefere a compra online. Entendeu? Hoje eu compro pouco online. Assim, eu não tenho um hábito de comprar coisas tão fora. Você já tem um palito de dente, ele compra na internet. Palito de dente também. Eu acho que é uma realidade, Dan. Assim, o mercado está aí para os dois. Só que o que a gente tem que entender é aonde é que minha empresa vai se encaixar para atender aquele perfil de cliente. Porque a gente tem que entender isso. Qual é o perfil de cliente que minha empresa quer atender? Se minha empresa quer atender um cliente que está preocupado só por preço, não adianta. Eu vou fazer de tudo. Vou botar tapete vermelho para ele, vou botar um cheiro diferente na loja, vou fazer um atendimento muito bom. E o cara não vai comprar. Ele vai estar lá pensando naquela diferença ali de 5, 10 centavos, né, botando uma coisa pouca. Mas tem cliente que vai preferir comprar no da cidade. Já tem uma relação, já consegue ter um desconto. Então isso também vem do atendimento que eu vou desenvolver. Às vezes a pessoa chega de fora uma empresa nova, mas você não tem relacionamento com aquela empresa ainda. E ele vai precisar ter alguma coisa para atrair o cliente. Entra o marketing. Aí entra o marketing, entra o treinamento para poder a pessoa estar atendendo da forma que você planejou. Entra qual é a estratégia de preço que você vai usar. Você pode tirar, às vezes, preço, né, margem de um produto, mas no outro você mantém. Então isso tudo são estratégias que vão acontecer. E assim, de fato, depende. Assim, tem coisas que você chega aqui na loja também e você não acha. Celulares hoje, é muito difícil você ter disponibilidade de todos os modelos numa loja. Aí acaba sendo uma compra mais viável pela internet. Um aparelho celular é mais viável, sim. Roupa, eu já prefiro presencial. Sim. Né? Aí Nem sempre vem o número que você pede, nem sempre é o tecido que você imagina. Isso. Calçado também. Apesar de calçado, eu tô percebendo que o número crescendo até destacável, assim. A tendência é que eles consigam fazer um atendimento melhor nesse e-commerce, porque ele vai aprendendo também. Como é que faz para você comprar certo. Então, isso daí vai tendo dicas de você medir e tal, para poder chegar. Eu percebo que a galera, o certo, a forma que as pessoas têm comprado online é os comentários. Tá lá o produto, e aí essas especificações, que é natural, tem que ter, né? E aí, só que tem muita gente que fala assim, acho que eu vou comprar isso, vamos colocar uma camisa aqui, acho que eu vou comprar essa camisa. Aí, normalmente, minha mulher fala assim, ó, veja primeiro os comentários. Que é dos comentários que elas não, foi bom, o tamanho é esse, é o meu tamanho aí, manda foto. Ainda tá desse jeito. Eu acho que tá faltando realmente isso que você tá falando. Dessas vendas online, entender que tem que criar algum mecanismo para poder colocar os detalhes que eu preciso saber. Porque senão, eu comprei, inclusive, né, homem, né, com as suas deficiências na área do vestuário. E aí eu falei, pô, tô sem cueca, velho.
Sem cueca, e aí eu tô aqui na cama aqui olhando, falei, vou comprar, fazer uma compra aqui agora. E comprei um kit com 20 cuecas, tá tudo lá perdida, porque as cuecas vêm desse tamanho. Eu peguei GG e as cuecas não. Vejo tanga em vez de GG. Passa numa perna e não passa na outra. Eu perdi. Mas não tinha nenhuma explicação, tamanho, não tinha. Você fica meio que perdido, né? Você fica assim no mar sem saber o que fazer quando você vai fazer a compra. Não, lógico, nem todos. Né? Tem alguns sites que já te apresentam alguma coisa, mas a maioria, na verdade. Você vai lá pelo olhômetro lá e a foto engana. E também o pequeno, né, a empresa local também pode se aproveitar disso. Né? Como a gente estava falando, a tecnologia hoje tem sistemas que fazem uma ligação do teu estoque com o estoque de vendas da internet. Então você não precisa nem ter Tem sistema? Tem Como? sistemas. Que sistema? Tem sistemas de gestão hoje que ele integra tanto o seu estoque como outro estoque. Então, por exemplo, eu já atendi um cliente aqui em Jiquié que ele vende pelo iFood. O pessoal do Superlip, por exemplo. Eles vendem pelo iFood. Então, assim, o estoque que está cadastrado no iFood é o mesmo estoque que ele tem na loja. Então, você consegue fazer a venda direta. Inclusive já tem, por exemplo, não sei se é a Shopee, acho que é um desses sites aí, que só vendia da China, né? Aí hoje passou a vender alguns produtos nacionais, mas que eles não é que eles têm em estoque. São, né, empresas, lojas cadastradas, que você vai lá, pensa que está comprando no Shopee, mas na verdade você está comprando na loja, que faz o envio, faz todo o processo, então realmente facilita, né? É o tal do marketplace, né? Você tem de alimentos, que é o iFood hoje tem alimentos, tem a parte também de farmácia, tudo lá. E a Shopee, e tem os outros, né? Mercado Livre, Americanos, enfim, todos esses. Quais são os sites, Sérgio? Você que é um comprador online, AliExpress, Shopee, Chain. É Chain que fala mesmo? É Chain? Chain? É porque é japonês, né? Mas aqui no Brasil é de português. Mas você falou... É Chain mesmo. Mas você falou bem japonês, Chain. Eu falo Chain. Vou falar assim, Ele é problemático, velho. Ele é problemático. Eu vou te contar. Me diga qual, na sua opinião, é o maior problema. Não vou dizer falir, não, porque eu tenho visto poucas lojas falir, pra ser sincero. Hoje em dia é muito difícil você ver uma loja baixar uma porta. Mas qual é o maior problema hoje de uma loja não ter um sucesso, pelo menos de crescimento, de destaque no mercado, na realidade de hoje? Assim, hoje ainda é falta de gestão. E quando a gente fala gestão, a gente está falando em planejamento, está falando na parte financeira, na parte de liderança com as pessoas e está falando também da parte de vendas, da parte de marketing. Então a gestão não é uma coisa só. É muita coisa. Certo? Então, assim, quando você abre a empresa ela tem que funcionar. Você tem a venda, mas você tem o dinheiro circulando na empresa, tem o controle de estoque, controle de qualidade, se o produto está sendo entregue da forma correta, o serviço está sendo feito da forma correta. Então é muito isso. Pelos dados de pesquisa, a gente tem aí dizendo que a maior causa de morte das empresas é problema financeiro. Mas o que causa o problema financeiro? Porque então. tem um problema financeiro, mas alguém está causando isso. Isso. Problema financeiro, eu vejo assim, Dan, é um sintoma. Vamos imaginar o seguinte, você está dirigindo um carro. No carro tem ali um painel de instrumentos, que tem mostrando a velocidade, tem mostrando ali qual é a temperatura do motor, quanto tem de combustível, qual é a rotação do motor, quantos quilômetros tem, quantos quilômetros faltam para a próxima revisão. Nos carros mais modernos vai ter mais informação ainda. No mais moderno, sabe a tua idade, se respirou, se bebeu água. Não tem... Se não, então ali, pronto, ali você tem um painel. O financeiro de um negócio é isso também. Ele é um painel para te mostrar o que é que está acontecendo na empresa. Mas o financeiro em si não está tomando decisão. Não é ele que está determinando como é que é feita a venda. Não é ele que está determinando como é que é feita a compra. Não é ele que está treinando as pessoas. Não é ele que está fazendo propaganda. Não é ele que está fazendo pesquisa de mercado para poder estar vendendo em outros lugares, buscando novos fornecedores. Então, assim, dali você tem informações para a tomada de decisão. Mas a gestão é o todo. Traduzindo, empresário é dom. Tem que ter conhecimento. Ah, não. Só não. Tem que ter conhecimento. Ó, tem um material que eu gosto muito, que é o livro O Mito do Empreendedor. Ele é uma pesquisa nos Estados Unidos que ele traz uma abordagem do seguinte. As pessoas normalmente iniciam um negócio por imaginarem que conseguem dar conta daquela parte operacional da coisa. E isso daí é fácil da gente ver. É o cara que trabalhava na concessionária como mecânico e agora abriu
Ele abre a oficina mecânica dele. Mecânica, sim. Né? É um cara que trabalhava como vendedor numa loja e ele também abre uma loja para poder vender produtos parecidos. Você tá, entre aspas, concordando comigo. Tem gente que nasceu para isso, tem gente que não. Pronto, mas aí tem um detalhe. Você tem o empreendedor, que é esse que tem essa tomada de decisão de abrir o negócio, e você tem o empresário, que é o cara que faz a gestão do negócio. Porque se você for imaginar, empresas grandes empresários, se a gente for falar assim, o cara não tá lá em todas as lojas dele fazendo a parte operacional. Esse é o empresário. Esse é o empresário. Não, esse é o empreendedor. Esse é o empresário. Ele tem que ter o perfil empreendedor também, porque ele tem que ter a iniciativa de fazer com que as coisas aconteçam. Mas ele tem que saber gerir. E aí gerir é empresário. É o cara que entende dos números. Ele não tá lá arregaçando as mangas dele para poder estar atendendo o cliente o tempo todo. O empresário está pensando em como é que a empresa dele vai crescer. Inclusive tem empresário que nem vai na loja. Porque se fosse assim, ainda não tinha empresa grande. Se cada dono de empresa tivesse que estar no balcão atendendo todos os clientes, você não tinha empresa grande. Não vai, não funciona. Então, assim, um modelo de franquias... Mas depende muito dessa gestão dele, de entender a hora de rotatividade. Inclusive, eu penso muito assim, eu percebo que as empresas grandes, elas buscam essa rotatividade. Né? Não sei, eu não vou usar. Não vou falar rotatividade em que sentido? Rotatividade de funcionários, de líderes. Por exemplo, eu chego na loja, eu digo loja já de certo poder, lojas grandes. Hoje é um gerente. Aí você chega lá, já tem outro gerente. Aí eu percebo essa rotatividade. Tecnicamente, eu não vou saber te dizer por quê, claro. Aí é você que tá nessa questão. Mas, por exemplo, vamos citar aqui que a gente inclusive falou dos atacadistas aqui. O açaí. Você chega lá, tem um gerente. Aí daqui a 2, 3, 4 meses, já outro gerente. Essa rotatividade é uma das estratégias, não é isso? Eu não vejo como... Assim, é uma estratégia, mas não é uma estratégia necessariamente rodar a pessoa. O que acontece é o seguinte. Numa empresa pequena, tem um negócio que eu chamo de fulanização. Porque é fulano que faz aquilo dali. Se fulano estiver doente, fulano estiver gripado, você não consegue atuar naquela empresa porque tem algum setor que vai parar de funcionar. A empresa grande, ela tem uma estrutura baseada num sistema. E o sistema que eu falo não é um software, né? Mas é o passo a passo para aquele processo funcionar. Então é meio que assim, tanto faz ser Tadeu ou Sedan que vai estar lá naquele dia, que o roteiro vai ter que ser cumprido. Então assim... Eu não sei. E aí a pessoa também acaba buscando o crescimento. Então, assim, bancos, se você pegar, né? Bancos, atacadistas, lojas grandes, como você falou, elas têm essa tendência de rodar as pessoas porque ela está no cargo aqui. Chega numa determinada situação, pronto, está precisando de um outro, preparou. Está precisando agora de um outro gerente numa outra loja. Aí pega esse cara daqui e vai para lá. Não sei se eu penso desse jeito, não. Porque tá muito na pessoa, né? Porque até pela vivência, com contato, conversas, a gente pensa. Aí, assim, esse gerente é legal, mas nessa área deixou a desejar, não sei o quê. Outras vezes o gerente, aí sim, não, esse gerente é muito bom. Aí quando cada fulano, não, mandou para uma loja maior, porque realmente ele se destacou e tudo, aí sim, beleza. Mas muitas vezes a gente percebe que não qual o motivo? Não sei. Tirou, botou outro. Então, o resultado também. Troca pelo resultado também, baixo. Mas eu acho também que existe essa rotatividade. Pelo menos assim. Eu acho que é porque assim, a empresa grande, ela é menos coração. Sim, mas é isso. Né? A empresa pequena, você cria mais vínculo, você tá ali o tempo todo com a pessoa, né? A empresa grande acaba sendo mais números. Tipo, você chega lá, tem um funcionário, eu vou até descer o patamar aqui, vamos dizer um funcionário. E aí do nada você fala, não, fulano foi demitido. Né? Porque não sei, o RH chamou, demitiu, colocou outra pessoa. Pelo menos o que eu entendo é que para que haja uma oxigenação de um cara que tá ali durante 5, 10 anos, ele começa a perder aquela intensidade, aquele prazer, aquele gosto de estar ali na empresa, que é natural, o ser humano é desse jeito. Tem uns que fazem, tem outros que não, mas na maioria das vezes eu entendo que sim. E a empresa fala, antes que ele perca o total esse gás, vamos logo fazer esse giro aí, essa rotatividade, colocar alguém com gás novo para poder... Faz sentido. Porque é isso que você falou, não é coração, ali é 100% números, né, negócio. Não dá pra... não, mas ele é um cara que tá aqui 10 anos com a gente boa, eu não vejo muito... Faz sentido e tem umas coisas que também acontecem, né? Hoje no Brasil a gente tem uma carga
tributária, da parte trabalhista muito grande. Penso nisso também. Então, essa rotatividade está ali prevista dos custos da empresa para poder ir rodando. E também, de fato, assim, o que a gente entende, se a pessoa não está crescendo, de certo modo, ela não está evoluindo. E aí talvez não seja interessante também pegar aquela pessoa e ficar ali aquele tempo todo naquele mesmo cargo. Então, talvez essa seja a estratégia de estar renovando. E aí também, né? Não é que seja focado na pessoa. É porque grandes redes você tem, por exemplo, sei lá, um Açaí da vida. Você tem uma pessoa que ela entrou como caixa, ela vai ter a oportunidade daqui a pouco de estar trabalhando como gerente de área. Então, assim, se ela não tem aquele crescimento, daqui a pouco vai ficar um tempo, troca. Alguém vai perceber que não se destacou, não pretende ter nenhum tipo de crescimento, e para as empresas não. Aí o que acontece? Aí o funcionário olha e fala: o patrão é maldoso, é malvado, é ruim, demitiu e não sei o quê. Ele tem uma certa razão, digamos assim, né? Cara, razão no olhar dele. É isso, cada um vai ter um ponto de vista, né? Porque assim, tem a questão do que a gente tava conversando com uma amiga minha esses dias, né? Acaba que ainda existe muito essa situação de um nós contra eles, na situação de que é empregados de um lado, patrões do outro. A gente sabe que historicamente o Brasil vem de uma relação trabalhista complicada, né? Que se a gente for pegar a história da parte de escravidão e tal, então existem esses requisitos até hoje, no dia a dia. Só que a gente não pode considerar que é sempre dessa forma. Que toda vez que você está trabalhando com uma pessoa, você está explorando a pessoa. É uma relação que tem que ser benéfica para os dois. Tem o risco que é do lado do empresário, no sentido de que ele que está botando o capital dele em risco, ele que está fazendo a contratação, o investimento, o estoque, o pagamento das coisas. Quem é para ficar sem dormir porque as contas não estão pagas ou está tendo dificuldade é o dono da empresa. O funcionário ele está protegido, né, desde que cumpra a parte dele, recebe o salário dele, tem os direitos trabalhistas e a parte previdenciária. Então, assim, existe uma questão ainda muito nesse sentido, que eu acho que ainda demora um tanto aí para poder a gente conseguir ter uma coisa mais em paz. Mas em outros países, essa relação é muito mais aberta. Não existe essa proteção legal toda que existe no Brasil. E nem sempre tem essa sensação de que é um nós contra eles. Então acho que é muito também dessa mentalidade. Mas de fato existe essa questão de que tem que ter um direcionamento para poder ter uma boa convivência, né? O funcionário ele também acaba tendo influência no resultado da empresa. E qual a melhor forma de um patrão agir com relação, não um funcionário específico, mas o todo, digamos assim, qual a melhor forma de valorizar, a melhor forma de entusiasmar para que ele chegue no trabalho e faça assim, não, vamos dar nosso melhor aqui, vamos fazer. Porque qual a mentalidade que se tem, até agregando o que você falou aí, não precisa muito, porque quem ganha muito é ele, a gente ganha só um salário aqui, então para que eu vou fazer mais? Aqui eu só vou até aqui, acabou. Dá para quebrar esse paradigma, derrubar essa parede aí? Eu acredito que sim. Assim, hoje as empresas, principalmente digamos assim, startups, né, que tem essa pegada mais moderna, mais inovadora, a gente tem que entender alguns pontos para poder chegar nessa resposta. Primeiro o funcionário tem que ter os mesmos valores que a empresa acredita. Então já dá um alinhamento nisso daí. Se eu tenho valores diferentes do que a empresa acredita, provavelmente eu não vou trabalhar tão empolgado na empresa. Eu não vou ter ânimo para poder estar ali na empresa. A parte de pagamentos de benefícios, por exemplo, hoje, é comum em empresas que os vendedores ganhem mais do que o dono da empresa em relação ao prolabore. Não estou falando a questão da divisão de lucros, do crescimento de patrimônio, que aí é uma outra questão. Mas o vendedor, ele tem que ganhar mais do que o dono da empresa. Porque se ele está produzindo, não tem por que meu negócio tá ruim. Tem que estar dentro da conta. Então, assim, se ele está se esforçando mais, está vendendo mais, isso daí vai fazer com que as coisas aconteçam. E a justiça, no sentido de clareza nas informações. Hoje, assim, quase todos os problemas, ou todos os problemas na empresa, são gerados por falta de comunicação. Porque o dono fala alguma coisa, o empresário não entende direito, às vezes, como é que usa o jeito correto de falar. O funcionário não entende o que é que ele está falando. E aí fica num negócio assim que não vai. E aí entra até a questão de Liz, né, a esposa de Sérgio, que também de vez em quando eu direciono alguns empresários para ela, porque assim, precisa trabalhar a parte emocional do cara para poder
Pra poder o cara ter. Sabe aí que essa agora eu não sabia que tem empresários que precisam de psicologia. Tem que ter, cara. Tem que ter. Especificamente, eu digo empresário, claro, nós todos precisamos, independente da nossa área de atuação no dia a dia, profissional ou qualquer outra área. Mas existe, por exemplo, psicologia específica para essa questão de gestão? Assim, eu não vejo específica, né? A gente está falando do ser humano, e não necessariamente precisa ser específico para empresário. Mas, assim, algumas vezes o empresário ele está travado, não é porque ele não sabe fazer. Ele está travado porque ele tem alguma coisa emocional que não deixa com que ele faça. E precisa estar destravando. Então, assim, é uma indicação, inclusive, de grandes empresários de fazer terapia, porque você precisa estar bem. A alta performance tem que ter inteligência emocional. Eu tenho que estar bem para poder tomar decisão. Eu não tenho como tomar decisão. Toda decisão, ela acaba sendo uma decisão emocional. Por mais que a gente pense que a decisão ela é racional, ela não é racional. Ela tem um filtro que passa pela emoção para fazer a tomada de decisão. Se eu não estou bem emocionalmente, eu não tomo boas decisões. Praticamente, a postura pode até ser desastrosa, né? Uma palavra errada, uma atitude errada, um gesto errado, e acaba comprometendo todo um trabalho, porque muitas vezes respinga, né? Por exemplo, o patrão, ele trata mal, ele toma uma atitude errada com relação a um dos funcionários, e isso pode comprometer também toda a equipe, né? Sim, se ele cria um clima de injustiça. Porque naquele dia ele estava chateado e aí, em vez de tratar de um jeito profissional, tratou de uma forma arrogante, que a gente fala de uma forma violenta na comunicação. Né? Falou um palavrão, chamou de um jeito diferente lá. Às vezes a pessoa não fala no tom de voz, mas a expressão corporal dela diz que ela não está gostando daquilo. Aí os outros que estão fazendo as coisas bem feitas vão olhar assim, poxa, aí entra, né? Pra que eu tô me esforçando se eu não sou reconhecido? Por isso que eu digo mais tarde eu que vou sofrer. Tem que ter a justiça. Não dá pra ser um negócio assim que... Então tem que ter clareza no que é que eu tô fazendo, no que é que eu tô esperando, onde é que eu tô querendo chegar com o meu negócio. Pra todo mundo tá caminhando junto. Ainda existe dificuldade, né, se tratando especificamente de Jequié, desses profissionais, empresários, gestores, de buscarem algum tipo de especialização, né, cursos, por exemplo, você é um cara que tem um certo conhecimento que pode estar tirando uma empresa que está ladeira abaixo ou está estagnada, né, com suas ideias, com a sua experiência, com a sua expertise, de chegar ali com uma ideia até muitas vezes simples, um desbloqueiozinho ali, e aí a empresa... Mas como é que está a realidade hoje do nosso município? Existem, os empresários têm buscado ou ainda está naquele tabu de não, eu sei, eu tenho não sei quantos anos de experiência, não preciso de passar por um curso, por uma gestão, por um... como é que se fala? Uma consultoria, consultoria para quê? Eu sou minha consultoria, né? Tem aqueles mais vaidosos. Como é que tá essa realidade hoje no município? Assim, hoje eu tenho alguns clientes daqui, mas eu tenho também muitos clientes fora, né? Desde a época, na realidade, da pandemia. Primeiro eu já trabalhava muito fora. Tem gente, inclusive, que me encontra na rua e fala, tu tá morando aqui em Jequié? Sérgio mesmo, acho que tem uns 3 anos que a gente não se vê. Então, assim... O filho dele tá batendo no ombro. Pequenininho. Então, assim, tem muito isso, assim, que eu sempre já trabalhei muito fora. Então, aqui em Jequié eu tenho alguns clientes, as pessoas procuram e tal. Aí tem também algumas instituições na cidade que fazem esse trabalho. A gente não pode deixar de mão que tem Sebrae, que tem aí alguns cursos e tal. Mas o que eu vejo, assim, são poucas aderências nos cursos. E nem sempre é o dono que vai. O dono às vezes manda um gerente, um colaborador ali dele para poder fazer o trabalho. Existe isso que você falou, que é também uma proteção de autoimagem, que aí também tá ligado na psicologia. Que assim, às vezes o cara acha que, poxa, eu sou dono, eu já sei fazer as coisas, para que eu vou chamar uma pessoa para poder me dizer o que é que eu vou fazer? Eu pensaria o contrário, né? Então, o estudo, o aprendizado, ele tem que fazer parte até a humildade da pessoa chegar lá, pô, muitas vezes divide até, compartilha opiniões, compartilha experiências. Ele pode até chegar lá e talvez não aprender nada. Talvez tudo que seja dito ele já saiba, ou já esteja aplicando. Mas só dele mostrar para o seu colaborador de que ele está buscando um novo conhecimento, ele automaticamente vai ter poder de dizer assim, olha, eu tô lá, tô estudando. Se vocês quiserem ficar estagnados, fiquem. Mas se vocês quiserem me acompanhar, estudem comigo. É uma forma até de incentivar os seus colaboradores a serem pessoas melhores.
Pelo menos minha opinião, mas realmente existe essa vaidade, né? Eu concordo. E trazendo até a questão do que a empresa é reflexo do dono, o dono também é quem limita o crescimento da empresa. Porque a empresa só cresce do tamanho que o dono consegue gerenciar. Quando começa a crescer demais e ele não tem a habilidade ali, ele vai perdendo a mão. Eu conheço um empresário aqui, na verdade um grupo de empresários, são irmãos eles, e aí eu vi uma pessoa comentando sobre eles, assim, que são pessoas humildes, simples, né? Apesar de ter um sucesso hoje na carreira, graças a Deus. E aí alguém olhou para o passado e disse assim, ó, tá vendo fulano, rapaz, olha onde estão, que bom, que legal, e colocando naquela condição de, poxa, tá onde tá na raça mesmo. Falei, rapaz, eu converso com ele e é diferente. A gente senta pra conversar, ele fala assim, dá uma olhada no podcast tal, vai ter tal curso, tal lugar assim. Na internet tem uns cursos que são gratuitos, mas que você já consegue desbloquear algumas coisinhas ali. Então, muitas vezes as pessoas se prenderam ao passado dele. Pessoa simples que veio da roça, começou com uma coisinha pequenininha, foi crescendo, acharam que ficou daquele jeito ali, como se fosse da sorte. E não percebe de que ele realmente estuda, busca o conhecimento e hoje está de sucesso porque não para de estudar. Cara, eu acho que isso daí tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala, né? Que o preguiçoso adora dizer que os outros têm sorte, né? Então, acaba que acho que é meio que isso, né? Perfeito. Você acaba não querendo... É porque você fica querendo não reconhecer, cara, que a pessoa tá fazendo por onde, né? Assim, alguma coisa ela tá fazendo. Porque pra pessoa chegar e se manter no lugar, tem que ter um movimento. Não dá para assim, até pode acontecer assim, dê uma sorte e conseguir chegar neste patamar. Mas daqui em diante eu tenho que fazer alguma coisa para poder manter. Ou continuar crescendo. Isso, eu tenho que fazer algum movimento para continuar no crescimento. Não é uma coisa assim que do nada aconteceu. Não são 6 números da Mega Sena a vida toda, né? Jogou, ganhou. Isso. Uma hora vai ter que pegar o dinheiro e investir de alguma forma, senão o dia acaba. Exato. E casos também que muita gente que ganha na Mega Sena rapidamente perde o dinheiro todo. Então, assim, não é só isso, né? Tem que ter essas habilidades de gerenciar, tem a habilidade de crescer. Hoje a gente tem uma oferta de informação muito grande. Assim, eu acho que não é por falta de informação. Não. É a questão de você saber pegar aquilo e aplicar no seu negócio. E voltando à parte que você perguntou, assim, os empresários hoje que eu tenho mais resultado são esses que são abertos a colocar as coisas em prática. Que você conversa com ele aqui, tipo... Essa semana eu tive uma reunião quarta-feira passada, né? Quarta-feira passada eu tive uma reunião e tal, e quando foi de noite, o empresário tava me mandando foto que ele tava testando o negócio que a gente tinha conversado. Então, assim, esse daí eu tô tranquilo, que eu sei que vai fluir. Colocando em prática, né? Vai fluir. Tem outros que já é um processo mais lento para poder fazer as mudanças, mas assim, tem que respeitar também, assim, a condição de cada negócio. Por isso que é um trabalho personalizado, não é uma coisa que dá para falar assim, não... Siga este modelo aqui que vai dar certo. Porque a segmentação muitas vezes influencia nesse formato do estudo, né? De como seguir, isso aqui não vai funcionar. Talvez um marketing desse é totalmente diferente do marketing da outra segmentação. Para o outro negócio. Ok. Daqui a pouco a gente volta, e a gente volta falando de café. Já tá pronto o cafezinho, filho? Até cafezinho tem hoje. Cara, só quando a gente... né, percebe de fato quando tá com os dois para entender. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agradecer mais uma vez a Top Beer, né, nosso querido Zé Grande Júnior. Um abraço aí, a distribuidora Top Beer que fica aqui na rua Siqueira Campos, aqui no bairro Joaquim Romão, 3525-4012, você pode fazer seu pedido. Agradecer também o nosso querido Grande Israel, né, que é um empreendedor, que esse daí eu faço questão eu vou pedir para ele lhe procurar. Vamos marcar jovem, um café lá e a gente um jovem que tem se destacado. Pensa na loja de moda masculina, mas o cara vende de um jeito, tem uma visão muito grande. Acabou de chegar em Jequié, ele com 2 meses de loja teve que alugar o ponto ao lado para ampliar, porque não dava mais para atender. E eu fico muito feliz quando eu vejo assim pessoas vindo de Apuarema, foi para Salvador, abriu a loja lá e trouxe a loja para Jequié. Tá sensacional. E a Bela Pizzaria, que inclusive já ouvi um barulhinho ali, acho que já tá chegando essa pizza pra gente aí. Sensacional também, a Bela Pizzaria, bairro Quilômetro 3, meu amigo Adão, que tá ampliando, inclusive, espaço novo, com algumas novidades, inclusive feijoadas aos sábados e domingos. Um abraço pra essa galera massa e daqui a pouco a gente tá de volta. Deixe suas comemorações ainda mais especiais com a Top Beer.
Temos uma ampla seleção de cervejas geladas, vinhos nacionais importados, destilados premium, refrigerantes e muitas outras novidades. Temos preços promocionais e entrega rápida. Ligue ou faça seu pedido pelo WhatsApp 7335254012. Top Beer, Rua Siqueira Campos, número 564, Joaquim Romão. Rapaz, é uma pergunta difícil. Eu acho que não. Mas a festa foi maravilhosa. Mesmo prejuízo. Não foi bem assim, não. Vamos lá. Mas é qualquer ter sido um prefeito E aí a esforçado, impressão que passa é que deu tudo errado, que desistiu. Porque Raul é mais Isso mexicano, aí, na né? linguagem. Porque também tem uns fãs idiotas de Raul. Pode falar e me xingar. 2 Pontos Podcast. Um colírio para seus ouvidos. Toda sexta, a partir das 19 horas em nosso canal do YouTube. Estamos de volta mais uma vez aqui trazendo, né, esse bate-papo sensacional, um dos convidados que eu tô empolgado, cara. O conteúdo vai ser legal demais. E só lembrando, né, Atacadão Multimarcas, lembrando a Top Beer, que também já chegou aquela pizza deliciosa. Tá de dieta não, né? Tem que abrir essa exceção, né, para poder atender aqui, né? Top Beer, Atacado Multimarcas e Bela Pizzaria, que mandou essa pizza deliciosa para nós. E não se esqueça também de dar aquele joinha, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, que eu não vou falar mais nada, e compartilhar. Eu não entendi. Ô, Tadeu, me ajuda aí. Compartilhar dele é diferenciado. Não, o pior é o sininho dele, que fica meia hora com a mãozinha jogando aqui. Mas você faz Ah, sim, verdade. Estreou na última segunda-feira, gente. Como é que é o nome, Sérgio? Pimenta no Ponto. Me perdoe, é muita informação, porque o cara aqui tá muito conteúdo nos meus neurônios aqui. Pimenta no Ponto estreou na última segunda-feira. Em breve nós vamos trazer mais um episódio. Foi um episódio, né, inaugural. Eu e o Sérgio aqui. O Sérgio passou pimenta nos olhos. Foi uma merda aqui, bicho. Passou pimenta na minha mão e eu sem querer futuquei meu olho. Você sabia que a pimenta tá na mão, vai futucar o olho pra quê? E pimenta no olho dos outros é refresco, né? Aí foi isso que aconteceu. Tá bom. Boa, Tadeu, boa. Mas foi muito bacana o episódio e em breve nós vamos estar trazendo. Você gosta de pimenta? Não sou adepto da pimenta, não. Então você é o nosso. Aí a pimenta no dos outros é refresco mesmo, né? Eu não. Ao vivo, você não gosto de pimenta, cara. Você é um dos nossos convidados a estar aqui também no Pimenta no Ponto e acompanha aí através das nossas redes sociais, que com certeza vai ser bacana demais. 2 Pontos Podcast no Instagram também. Falando em pimenta, culinária, etc e tal, você faz parte do Clube do Café? Isso mesmo. O Marcelo, né? Marcelo França esteve aqui, né? Que é fotógrafo. Teve um bate-papo bem legal. Foi muito bacana, muito bacana. A gente tem um grupo de café e aí hoje eu trouxe um pouco de café. Que no dia ele falou um bocado de café, mas não trouxe café para você. Sobrou. Mas além do café pronto, sobrou um pouquinho do pó? Sobrou? Traz para mim. Eu quero os dois. Eu quero os dois. Eu quero o café, né, tradicional, vou usar esse termo. E eu quero o café. Você quer o pó tradicional e o pó que ele trouxe. Pronto, é isso. O pó. Você vai cheirar o pó comigo. pra gente. Há quanto tempo já tem esse... Esse ano agora a gente está completando 3 anos. 3 anos, né? A gente começou a fazer essa venda, uma ideia de Clímaco, que gosta muito de café e já tinha o hábito de comprar cafés, presentear as pessoas com café. Já existem muitos adeptos que a gente quer? Hoje no grupo, assim, tem algumas pessoas de fora também. Eu digo até geral, assim, de consumo das pessoas que procuram esse café diferenciado. Tem, assim, hoje você já encontra, né? A São José tem café especial, tem alguns lugares na cidade que também... É um preço diferenciado também, né? Tem um preço maior, mas até como o Marcelo conversou com vocês naquele dia, né? O café
tradicional, digamos, de prateleira, ele tem uma quantidade de impurezas que não necessariamente são cafés. Mistura, gente. É porque eles fazem parte do clube e aí eles vão, claro, colocar dessa forma. Mas são misturas. Porque tem as impurezas e tem coisa que não é impureza. O que a gente fala de impureza é no sentido assim, que não é café. Vai ser o galho, vai ser a folha, vai ser um pedaço Bota até milho, né? Tá sujeito a ter também, porque às vezes no processamento ali de indústrias vai fazendo com que eu vi alguma matéria seja. que dizia que tava colocando algum milho. Esse aqui é o café. Esse é o café que Tadeu trouxe. Pronto, esse café. Tadeu. E que café é esse? Esse café é um café que a gente compra de um produtor lá de Minas Gerais. Ele tem uma torra que é assim direcionada para máquinas de café expresso, que a gente também fornece em alguns lugares aqui em experimente puro para você ver. Antes de perguntar. Como é que funciona? Sim, tem a questão do terroado. É muito diferente o cheiro, cara. É muito diferente. Muito diferente. E, pessoal, que me acompanha, que são os meus amigos, parceiros, não é cachaça, tá? Porque eu só bebo cachaça antes de beber, eu dou uma degustada com a fragrância primeiro para depois entender. Muito diferente o cheiro. Tem nada a ver com aquele café que a gente bebe durante o... Você bebe café sem açúcar normalmente ou sempre com açúcar? Não, sempre um pouquinho de açúcar. Ele bebe café com bolacha. Bolachão. Café com bolachão. Bolachão. O sabor também é muito diferente. Você não tem tanto amargor como no café tradicional. Isso. Se você for ver aqui, né, até depois pode fazer uma fotinha para poder você ver a diferença de cor, né? Isso daí é o que Marcelo tava... Isso, esse é o café que eu trouxe. Ele é menos refinado, inclusive, né? O daqui é mais um pozinho mais fino. Digamos assim. Eu digo refinado na questão... A moagem, no caso, né? A moagem, isso. Eu acabei, no caso, esse café ele vem em grão pra gente. E eu fiz a moagem antes de trazer pra cá. Você pode fazer uma moagem maior ou deixar ele mais refinado? Ou esse é o ponto ideal, não tem isso? Vai depender do método. Cada método de café tem um tipo de gramatura diferente. Então, assim, o café ele tem que... Se ele for filtrado no filtro de papel, como fez aqui agora na cafeteira elétrica, que ela tem aquele... o de nylon ou de papel, né? Que são os que geralmente usam. Então ali você consegue ter ele mais fino e fazer a extração dele. Para outros métodos, prensa francesa, por exemplo, aí já é um pouco mais grosso. Vai ficar parecendo ali aquele grão de triguilho que faz aquele quibe e tal. Ele vai a moagem um pouco mais grossa. Aí para cada um tem um método. E assim, para quem entende bastante, consegue também ajustar o sabor do café com a moagem. É quase um chá. Cara, é porque a gente tá... É muito melhor do que... É que a gente tá muito habituado com o café, assim, então ele é muito mais queimado. Então a gente acaba tendo um gosto do amargo, não tem um gosto do café, necessariamente. Então é diferente. Existe algum que nem faz a moagem? É moagem que fala? Moagem, moer, porque ele vem um grão, é tipo um grãozinho. Mas tem algum que, do jeito que tá o grão ali, você faz o café? Existe algum? Tem não, porque aí você não vai conseguir extrair tanto ele, assim. Tem, por exemplo, um café que se faz a extração a frio, que você deixa ele com a moagem bem mais grossa, bota ele na água gelada e deixa pelo menos 24 horas dentro da geladeira, por exemplo. Então ele não precisa ser tão fino assim para poder não extrair o pó, né, dele. Para quem tá agora acompanhando, inclusive o Sérgio vai postar foto, esse aqui é o tradicional. Digo tradicional daqueles que a gente consome, que a gente compra no supermercado, né, que normalmente a gente compra. E esse aqui é o que... como é que é? Quando você falou? Esse aí é um café especial, que é o café que a gente trouxe agora. Mas qual a origem desse? Esse é de Minas, é de um produtor, do Ivan. Bacana. Olha a diferença. A cor já percebe uma diferença. E até se a gente observar aqui olhando para ele, você olha para ele, é 100% café. Não é isso? Não tem nenhum tipo. Quando você olha para o outro café, você já percebe aqui algumas coisinhas, né? Eu não posso afirmar que são outras coisas, mas assim, tem uma... Tem muita coisa Não vou dizer ruim, mas você percebe que não é só café. Tem umas cores diferentes. Tem alguma coisa a mais aqui, não sei, não vou dizer o que. É porque o café tradicional, né, que é esse café... Bichos não, aí também você já tá de sacanagem. O café pode ter. Pode ter. Não sei se tem, né, mas assim... Aí, no caso, o café tradicional, o café de prateleira do supermercado,
ele tem grãos de tamanhos diferentes. Então, assim, quando faz a torra do café, é uma torra que é, digamos, para padronizar. Então, ele vai queimar mais umas coisas, menos as outras. O café especial, ele geralmente tem um tratamento diferenciado. Então, assim, depois da colheita, a separação é meio que manual. Então, os grãos são separados pelo mesmo tamanho. Então, tem todo uma... Então, a torra também ela é mais padronizada. Então, quilo de um café desse, por exemplo, ele margeia quanto, mais ou menos? O café tem subido bastante, né? Com um bocado de coisa. Mas hoje, 1 quilo de café especial, ele vai estar em torno de R$70. Você consegue ter um café especial. Pelo amor de Deus... Eu chegar hoje para comprar um café, eu faço quilo, 3 quilos para Mas quando eu falo quilo, né? Porque a gente compra no supermercado a R$10, 250 gramas. Então vai ser o dobro do preço. Quilo. E quanto que você falou? Vai ter em torno de 70, 60 reais, a depender. O que você tem que ver também é o seguinte. Quando aproximadamente uns R$25 de café. Não fica isso tudo, não. Posso beber um pouquinho, Tadeu? Pode, fica à vontade para vocês. Explica como é que faz para entrar no clube. Ah, tá. Para entrar no clube... O Sérgio perguntou como fazer para entrar no clube. Sim, para entrar no clube a gente tem um grupo, né, que hoje está funcionando via WhatsApp. E aí a gente faz a inserção da pessoa no grupo. Qual o requisito para que a pessoa entre nesse clube? Cara, a gente faz Tem que gostar de café, né? Tem que gostar de beber café bom, né? Não é só beber café, que também tem isso. Porque se eu chegar lá com um pacotinho, vou citar nome, claro, né? Mas se eu chegar lá com um pacotinho daquele café... Eu quero entrar no clube aí. O clube, na realidade, ele funciona da seguinte forma. A gente tem encontros mensais... E a gente bebe café, né? A gente traz algum outro café também para compartilhar ali entre o pessoal. E tem a venda do café, que a gente faz meio que como se fosse uma escolha dos melhores cafés que a gente encontra. A gente traz esses cafés e faz uma compra meio que coletiva. Então, assim, para facilitar o acesso a cafés especiais, a gente divide. Então, quando a gente compra de um produtor uma quantidade. Então, assim, ano passado a gente deve ter, nesse grupo, né, dos amigos aí do café, a gente deve ter vendido em torno de quase 800 quilos de café. Então, assim, você tem uma... Só no ano passado? Só no ano passado. É muita coisa, bicho. O pessoal bebe bastante café. Mas um café especial de R$70 é muito. A gente faz essa venda pro pessoal e aí cada mês a gente traz alguns cafés. Tem alguma rede social, Instagram, por exemplo? Tem, o Tricoff. Três Coffee. Aí eu vou passar pra Sérgio direitinho pro Sérgio bota. Coloca a legenda aqui para o pessoal ir acompanhar, porque é interessante, né? Que as pessoas dêem uma olhadinha lá, entendam como é que funciona, onde pode encontrar. Vale a pena, viu, gente? Não, o preço é bom. Eu gostei do preço. Não, brincando, mas eu acho que realmente vale a pena, principalmente quando se criou. Ela é muito diferente. É um café como se fosse um chá, um sabor diferente. Você bebeu sem açúcar? Sem açúcar. É como você falou, não precisa de açúcar, na verdade. Já economiza no açúcar, tá vendo? Já tem uma... Aí tá, R$70 o quilo e aí você já não compra. Você não compra açúcar. E já tem a questão da saúde aí, que você vai estar bebendo sem açúcar, já tem outras coisas. Sim. Mas você falou desse, por exemplo, desse aqui, mas tem mais caro do que esse, né? Tem sacas de cafés mais caros. Tem cafés verdes, né? Que é o café antes de torrar, que a saca aqui na Bahia está sendo vendida a um belo preço, assim. Mas aqui na Bahia o café é bom? O café da região de Piatã foi premiado nos últimos concursos de... Você sabe onde é que fica Piatã? Salvador, né? Tem também. Tem também. Tinha que ser um corte agora. Piatã na Chapada Diamantina. Inclusive, Piatã é onde nasce o Rio de Contas. O Rio de Contas. Tem uma ligação com o Jiqué. Nasce no Rio de... A maioria das pessoas acha que é na cidade de Rio de Contas, né? Foi até pelo nome da cidade. A estrada, pode ir nadando. Só que tem uns trechinhos que não dá. Vai até lá, mas vai ter alguns obstáculos, não vai, acredito que não chega lá. Mas Piatã é uma cidade, inclusive, um dos destaques do frio. Talvez seja esse uma ajuda para o café ser bom, né? Isso, o café especial também ele tem. Mais frio. Nesse ano, inclusive, foi a cidade que chegou a um nível mais frio no estado da Bahia. O café tem, como o Sérgio falou, tem uma relação assim, né, com o lugar que ele está sendo desenvolvido ali. Vem com essa Belle Pizza pra cá. Então, o que é bom para acompanhar café? Uma pizza. Pode ser uma pizza da Belle Pizza.
Ó, todo dia é dia de pizza, Bela Pizzaria. Vou mostrar aqui pra galera, mas vai mostrar uma fotinha também. Coisa boa, viu? Coisa boa. E o café daqui da nossa região? Que tem aqui Tiruçu, que tem um cafezal lá gigante, bonito, né? Tem diminuído, né? Assim, o pessoal aqui na região tem diminuído. O café, ele tem os cafés que são considerados especiais, ele tem uma altitude um pouco maior. Então, assim, por isso que lá em Piatã é um pouco mais alto e tal, ele consegue fazer uma... Pesquisa de última hora. Pesquisa de última hora. Altitude de Piatã. Não, eu quero saber, só é curiosidade mesmo. Piatã, Bahia. Eu pesquisei, a última vez que eu pesquisei, 1.268 metros acima do nível do mar. É realmente muito alto. Porque, se não me falha a memória, não chega nem a 1.000 metros ali a cidade de Tiruçu. A última vez que eu pesquisei, e Tiruçu vai ficar, acho que 800. Quer ver? Tiruçu vai ficar em torno de 800 metros acima do nível. Acertei, tá vendo? 820 metros. O que falam é que a partir de 1.000 e poucos metros, 1.000 metros já começa a ter uma mudança no terroir, a questão da temperatura também influencia. Então isso tudo... Eu não sabia que dá um sabor diferente no café, na qualidade do 1.000 metros. 1.000 metros acima do nível do mar. 1.200 já é uma atitude considerável, né? Aí tem a questão do terreno, tipo de terreno e tal, tem toda essa logística aí, né? A oposição geográfica para poder chegar no resultados positivos. No café. Eu pretendo um dia conhecer. Você já foi em Piatã? Ainda não, já tem. É um dos meus projetos aí de vida, é conhecer lá. Eu gosto muito de tudo que se relaciona a Jequié, na verdade, eu tenho essa curiosidade. Né? Quando falaram, Jequié foi distrito de Maracás. A primeira vez que fui em Maracás, eu ficava em Maracás como tipo, poxa, como é que nasceu o Jequié daqui? Não sei o que. Sou muito louco com essas coisas assim, mas eu fico imaginando a cidade de Piatã, essa é uma cidade muito massa. Então a galera que gosta de café tem também possibilidade de fazer parte do clube. Isso. Aí entra em contato lá pelo Instagram e a gente faz a... Vamos fazer o seguinte, Tadeu, vou deixar o Sérgio bater um papo contigo agora. Eu vou comer minha pizza ali, que é o meu momento do intervalo aqui, né? Porque o outro intervalo aqui não funciona pra mim. Mas agora eu só vou lhe avisar o seguinte. Nesse momento começa o plantão. É o momento mais polêmico do Dois Pontos Podcast, onde ele vai te fazer perguntas que não tem condição de responder. Vamos ver como é que a gente responde o que não tem resposta. Que não tem resposta, você fala 2 pontos. 2 pontos. Nada a ver, rapaz. Só pegue seu copo aqui com o café. Eu vou estar no meu vinho. 2 pontos ou 2 altos, né? Quando era criança, né? 2 altos. Fique à vontade. Aqui. Pegue aí. Não tem esse negócio aqui, não. Aqui você pode pegar com a mão. O Zé Cocá teve aqui, pegou com a mão, pegou com o guardanapo. Não vem isso, não. Amigo, prazer enorme tê-lo aqui. Você já estava na listinha da gente. Já tem um tempo, né? Nós trabalhamos juntos um bom tempo. E não tinha nada mais natural do que lhe chamar para você vir, né? Apesar de você estar falando sobre café, vou voltar um pouquinho ao assunto sobre a questão da gestão. Eu estava, durante o papo que você estava batendo com o Dan, eu vi alguns pontos interessantes e queria te perguntar. Nós tivemos uma política meio tumultuada, né, para presidente, né? O país ficou meio polarizado, né? Aquela coisa toda tal. E eu te pergunto, pelo seu ponto de vista, assim, hoje nós temos... É uma época boa para se abrir negócios? Sérgio, sempre tem problema precisando ser resolvido. Uhum. Então, assim, a questão é, como eu falei mais cedo, né? O empreendedor, o empresário, ele busca resolver o problema de alguém. Então, lógico que o ambiente externo estando favorável, existe uma possibilidade de crescimento melhor. Certo. Só que ainda assim tem empresas que conseguem se destacar em todos os momentos. E o crescimento da empresa também, que é uma coisa que a gente às vezes não pensa, é no longo prazo. Tem empresa que é pensada a curto prazo. Então, às vezes, não dá tempo de recuperar. Mas quando você tem um pensamento do negócio a longo prazo, isso daí é possível que seja bom. Tá tendo problemas que estão precisando ser resolvidos, então, se você tem um problema que você consegue resolver, tem pessoas que conseguem pagar por aquilo dali, e você consegue entregar uma coisa de qualidade diferente dos demais,
tá aí uma oportunidade de negócio. Mas a época tá boa? Difícil dizer, porque tem coisas que assim, para o da área de publicidade também que fala, né? Que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, assim, sempre tem alguma coisa ali para poder se fazer. Hoje tem algumas coisas que estão complexas, né? Tem aí a questão das mudanças tributárias que estão para poder ser aprovadas, que tendem a facilitar, mas aí já tem algumas coisas que parece que vai mudar um pouco. Eu lembro que parece no governo anterior de Bolsonaro, ele tinha facilitado a abertura de empresa. Né? De pequenas empresas, microempresas, eu acho. Teve alguma lei em relação a isso, não foi? Teve. Facilitou bastante a questão de taxa, de burocracia, de impostos. Foi a parte da burocracia. Isso manteve, não mudou, não. Assim, a questão da abertura da empresa, a gente precisava de alguns alvarás. Na realidade, isso tem um pouco antes, né, com a criação do MEI, do microempreendedor individual, que é uma forma, né, já de negócio para poder ser facilitada. E tem algumas empresas que se enquadram nessa legislação que foi o Bolsonaro que sancionou, no sentido de você não precisar de alguns alvarás para iniciar o negócio. Que é um movimento também importante, assim, né? Porque se a pessoa está querendo empreender, está querendo gerar riqueza para o país e o governo ficar dificultando, realmente fica ruim. Vai tomando seu café, comendo sua pizza, que eu tô tomando meu vinho e comendo a pizza aqui, viu? Hoje é o dia da mistura. Inclusive, na última segunda-feira, eu e Dan, nós tomamos iogurte com frango. Então, tudo é possível. Você falou da questão da burocracia aí. A gente sabe que aqui no Brasil a gente paga muito imposto, muita taxa. Você acha que isso é um fator de falência para algumas empresas? O não entendimento dessas taxas... Sim. Mas tem umas taxas que são exorbitantes. Por exemplo, na minha área de propaganda mesmo, eu cheguei a pagar 32%. 32%. E o problema, Sérgio, hoje não é nem só esse. É que além da taxa, você tem a complexidade de pagar de forma correta. Certo. Porque a Receita Federal, ele espera que o contribuinte diga quanto tem que pagar. Então isso daí faz com que esse custo Brasil, que as pessoas falam, está envolvido nisso, né? O Simples Nacional veio facilitando um pouco essa situação. Aí teve uma primeira mudança de algumas empresas, né? Publicidade antes não podia ser do Simples Nacional, depois passou a ter. Teve umas alteraçõezinhas aí. Isso, passou a ter para poder facilitar essa questão do pagamento do imposto. Que tem uma teoria que diz que quanto mais fácil for pagar o imposto, mais pessoas pagarão os impostos. Então... Exatamente. Não tem um projeto de imposto único? Lembra disso? Isso é recorrente já acho que dos anos 80 ou 90, eu não lembro. No Brasil, a dificuldade que a gente tem é porque cada estado faz a sua legislação. Né? Essa reforma agora, pelo que eu vi, tem algumas coisas que já vão padronizar. Então talvez seja um início para essa mudança de pagamento de imposto. Você leu esse projeto novo sobre essa todo não. Imposto, que inclusive parece que vai tudo direto para a União, não vai passar mais pelos estados? Mas hoje já é assim, basicamente. Não, mas tem o ICMS. Mas é isso, mas parece que tem um projeto de lei que nem o ICMS vai existir mais, vai direto para a União. Isso, o Simples Nacional já é assim. Uhum. Então, primeiro vai tudo para a União, depois que faz os repasses. Mas o ICMS também vai... O ICMS, hoje, a parte de cada estado tem a diferença tributária que é feita para cada estado, e aí a legislação agora é que seja tudo para um só e depois faça o rateio, como já é feito no Simples Nacional. Em cima da questão do combustível, né? Cada estado tem um valor diferente, que é a questão do governo do estado, né? Aquela coisa toda tal. Então não sei se isso vai passar mais, se vai tramitar mais pelo governo do estado, se vai diretamente para a União. Nas últimas vezes agora foi direto pela União. Foi direto pela União. Eu atendo. Você acha que isso vai ser uma vantagem para o brasileiro? É muito complexo cedo ainda, né? É muito cedo para. E por exemplo, né? Posto de combustível, né? Eu tenho um cliente aqui que é posto de combustível. Certo. A Bahia não tem refinaria da Petrobras. Então, quando anuncia, por exemplo, que o preço do barril do petróleo tá tal e a refinaria vai pagar tanto, para a Bahia isso não faz muito sentido, porque a refinaria aqui não é da Petrobras, então não segue essa política de preço. Então, assim, eu acredito que a tendência é que facilite. Agora, se vai melhorar, eu já não sei. Aí a gente precisa estar acompanhando e buscando fazer esse papel de cidadão, de reivindicar também as mudanças. Uma coisa que eu percebo também, que quando você estava falando na fala aqui com o Dan, é essa questão
do sangramento que acontece em algumas empresas, não é isso? O sangramento que chama você para estancar, tentar estancar. Qual o sangramento mais comum que você tem? Despesas incomuns, despesas demasiadas, desvio de faturamento. Qual é a mais comum assim que você percebe durante a sua carreira, a sua consultoria? Estou tentando estabelecer um perfil do empresário brasileiro. Boa parte dos clientes, eles não têm controles financeiros ou esses controles não são analisados. Despesas, então, demasiadas. Porque, por exemplo, já teve cliente que eu conversei que ele falou assim, eu tenho tudo anotado. Tudo que entra, tudo que sai está anotado na minha empresa. Aí a pergunta que eu fiz para ele foi, e quantas vezes você olhou para tomar uma decisão? Aí ele parou assim, nunca. Eu falei, então não adianta, você tem anotado, é o primeiro passo. Que a gente só vai conseguir analisar ao momento que anota. E antes disso daí tem um pessoal que não anota. E aí quando não anota fica sem saber para onde é que está indo o dinheiro. Então a falta da gestão financeira, né, do controle do que é que está entrando, do que é que está saindo, é um sintoma. Sim. Mas não necessariamente a causa. Aí a causa às vezes é esse não controlar o dinheiro, aí às vezes é não fazer um preço bem feito para poder fazer venda, não tem estratégia de venda junto com um profissional de marketing para poder conseguir fazer com que as vendas sejam alavancadas. Mas assim, as principais queixas são problemas com funcionários de relacionamento, comunicação, problemas com a concorrência. Você está dizendo funcionário, a equipe em relação ao cliente, a abordagem ao cliente? Também, mas assim, o dono acha que a equipe não faz o que ele quer ou não faz o que deveria fazer. GQ tem muito disso, viu? Sim, tem essa situação. Tem a situação da falta de controles financeiros mesmo da empresa. E uma característica do brasileiro é que assim, o brasileiro não tem muita visão de longo prazo. Então, a empresa não sabe onde quer chegar. E aí, se ela não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E isso daí faz com que ela fique estagnada muitas vezes porque não tem outros passos. É aquela questão de só matar aquele leão do dia e esperar o próximo. Ele não vai buscar outros desafios de crescimento. Você falou aí nessa questão de funcionário, de cliente, de empresário. Eu percebo também aqui na nossa cidade, alguns lugares também, Salvador, Conquista e tal. Conquista pouco, mas eu sei que tem também. Todo lugar tem. Que é a questão do atendimento. Uma equipe mal formada, mal instruída, ou às vezes até falta daquele tipo de profissão, daquele nicho, faz com que ele, às vezes, vamos pegar qualquer pessoa aqui e vão colocar porque é o jeito. Porque eu estou sem equipe, eu estou sem pessoa. E com isso, quem acaba sendo afetado é o cliente, somos nós. Por exemplo, aqui em GQ tem alguns lugares, não são todos, mas principalmente na área de alimentação, restaurantes, lanchonetes, né, bares principalmente, tem um péssimo atendimento. Não são todos, mas tem alguns que têm um péssimo atendimento. Entendeu? E eu te pergunto, você na sua consultoria, você também detecta esse problema? Você consegue detectar e consegue se instrui o empresário a treinar melhor a equipe, contratar pessoas mais qualificadas? Você trabalha também com isso? Sim, a gente tem uma abordagem, multicampos, né? Como é o nome da empresa. A gente não, como eu falei, a gestão ela é abrangente. Nesse quesito, faz parte do marketing, que foi o que eu estava falando com o Dan. Então, assim, quando eu penso no meu negócio, eu tenho que pensar como é que eu vou atender meus clientes. Então, isso é muito importante. É responsabilidade do dono capacitar aquele funcionário para atender da forma que ele acredita que é a melhor forma. Então a gente precisa criar um script de venda, precisa entender a forma que ele quer que o cliente seja atendido e também auxiliar ele em saber assim, a pessoa que vai trabalhar atendendo meus clientes, ela tem que ter que perfil. Como é que ela vai ter que atender essa pessoa? E aí a gente cria essa estratégia também junto com o cliente. Você acha que a maioria dos empresários que você já atendeu, eles entendiam sobre o seu negócio? Ou apenas montaram para ganhar dinheiro? Tem vários tipos. Assim. No Brasil tem uma característica interessante que você tem empreendedores de necessidade e não necessariamente o empreendedor de oportunidade. Sim. Quando a gente pega os dados de uma pesquisa sobre o empreendedorismo, o que levou você a montar o negócio?
Então hoje a gente tem muito empreendedor, muito empresário, dono de empresa que começou pela necessidade de sobrevivência mesmo. Certo. Alguns desses conseguem se destacar porque vem buscando, vem analisando o mercado, vem entendendo, vem se adaptando. Então eles conseguem crescer. Mas assim, tem muitos que abrem nesse quesito assim de vou montar um negócio porque eu gosto. Tem isso também, né? Às vezes a pessoa abre muito pelo gosto pessoal e não machismo, né? Acho que eu gosto, acho que vai dar certo. E não entende que de repente aquele tipo de negócio no tamanho da cidade ou no local que está instalado não vai dar o mesmo fluxo de pessoas. Então tem assim muito a vontade, mas não necessariamente tem um estudo sobre aquilo dali para poder fazer. Montar um produto, montar um produto, água em pó para dissolver na água. Água em pó para dissolver na água. Então, pílula para a sede, beba com 5 copos d'água. Exatamente. É isso. Então, assim, mas durante a sua carreira, você já percebeu isso em alguns empresários? Eles conseguiram suprir essa necessidade? Conseguiram consertar? Sim. Esse tipo de coisa? Sim, tem alguns que conseguem, né? Tem a questão de que o empresário ele tem que estar aberto à adaptação. Você já conseguiu convencer o empresário cabeça dura de que ele estava errado? Acho que sim. Porque tem uns que falam assim, não, eu tô certo, é isso que eu vou fazer. Tem uns que pensam assim, né? Eu trabalho muito com fatos, né? Eu não sou o cara do achismo, né? Então, assim, eu vou muito buscando a questão de... Você traz números. Trago números para ele, a gente faz a observação. Hoje, como tem facilidade de conteúdo, os próprios sistemas das empresas já tem muita coisa. As redes sociais também trazem muita coisa, principalmente de atendimento. Se você pegar um Google Meu Negócio de uma empresa, você vai ver lá um tanto de coisa que as pessoas falam. Então isso daí também facilita. É uma forma de começar a nortear o que você quer fazer dentro da empresa. Estou entendendo. O problema também que eu percebo é que investimento. Eu quero abrir um negócio novo. Digamos que eu quero abrir um restaurante de comida mexicana. Tem muitos, eu não tenho como mensurar quanto vai ser gasto. A princípio, eu sei quanto é um balcão, eu sei quanto é uma geladeira, um freezer, né, tal. Mas vai chegar um momento em que as coisas vão fugir um pouco do orçamento que eu imaginei. Eu quero gastar 200 mil para abrir um lugarzinho modesto, tal, discreto, de um restaurante mexicano. Mas acaba indo para 300 mil, 400 mil, porque teve uma lâmpada, uma luz, teve um encanamento, a vigilância sanitária exigiu mudanças e por aí vai. Fugiu. E agora, o que eu faço para poder tentar suprir essa necessidade? O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho que estabelecer o valor dos meus produtos acima da média para eu tentar recuperar esse investimento ou é uma questão de a longo prazo? Bom, seria uma questão de a longo prazo, né? Assim, porque você tem que pensar no seguinte, o planejamento, ele é o mapa. Certo. A estrada é o dia a dia. Filosófico isso. Você pode pegar até todos os mapas do mundo de ler, mas você não vai conhecer a estrada se você não andar por ela. Então você precisa percorrer. Se você não planeja, você já está falhando. Então, assim, é melhor ter um planejamento, entender que vai gastar 200 mil e gastou 300, do que não fazer planejamento nenhum e, de repente, gastar 500, porque não teve nenhum limite ali para poder fazer. O investimento, ele tem que ser tirado do negócio a longo prazo, que é retorno sobre capital investido. Então, aquilo ali você tem as despesas do dia a dia da empresa, que são os custos fixos, os custos variáveis, e fazer com que a empresa tenha lucro e caixa para poder manter aquela operação. A sobra disso daí que vai reembolsando o que você investiu. A gente tem que pensar aí que um negócio ele tem que ser perene. Então, o negócio ele tem que iniciar e você tem que planejar ele para pelo menos 5 anos. Interessante isso. Não é um pensamento de curto prazo, a não ser que assim seja coisa específica. Certo. Vou montar uma barraca para vender cachorro-quente no São João de Jiquié. Pronto, você sabe que você só tem aqueles dias de festa, então você tem que fazer ela render naquele período. Exatamente. Mas a longo prazo, você tem que pensar no negócio e ir construindo. Agora tem outra coisa interessante que eu trabalho com os empresários, que é a questão da validação do modelo de negócio se você fazendo menos investimento. Porque de repente não precisa você gastar 200 mil para descobrir que o negócio vai dar errado. Você pode começar o negócio
num delivery, numa estrutura menor. Mas é aquela. Fazendo mas a gente volta naquela questão do achismo. Por exemplo, eu vou para Salvador, entro num shopping daquele, me encanto com um restaurante mexicano. Eu falei, pô, quero montar um na minha cidade. Vou fazer um melhor. Vou fazer um melhor. Entendeu? Porque é a questão do gosto. Pô, ele fica encantado com aquilo ali e quero fazer algo melhor. Quero fazer algo para minha cidade. Ele tem até uma questão de boas intenções. Isso é importante. Sim. Mas é aquela questão que a gente está falando mais cedo, a questão do planejamento, a questão do achismo, pesquisa de mercado, entendeu? Aí o cara investe, em vez de 200, vai para 300, 400, e aí ele fica, pô, agora eu tenho que recuperar isso. E aí que ele vai, que é uma coisa também que eu quero que você fale sobre taxação de preço. Aí sangra muito, né? Porque assim, a questão do negócio, ele tem um preço aceitável de mercado. Se você... Né, existem, aí é economia, né? Existem preços elásticos e preços inelásticos, né? O que é que seria isso? O preço elástico... A palavra inelástico? Inelástico. Em economia tem. Os preços inelásticos são aqueles preços que você não tem variação de compra pela questão do preço. Então, vamos dar um exemplo do supermercado, que acho que é mais fácil para o pessoal acompanhar. Você vai no supermercado, se o sal tiver muito mais barato do que o que você compra, um quilo de sal é R$1 e alguma coisa... Se o sal tiver 15 centavos, você não vai encher teu carro de sal para poder comprar mais, porque o preço está mais baixo. Então, o preço, independente do preço, você vai comprar o que você precisa para poder usar. Tem coisas que você, quando baixa o preço, você incentiva o consumo. E tem coisas que quando o preço sobe, você faz com que caia o consumo. Alguns mercados, alguns negócios, você tem tem que ter isso em mente. Se seu preço é muito alto, você vai vender menos. Se você vende menos, você não vai ter um fluxo de caixa, dinheiro entrando em caixa para poder manter suas contas pagas. Então tem que ter esse estudo para eu saber o que é que eu vou ter de precificação, de estratégia de preço, de marcação de produto. Porque o volume faz com que eu possa ter uma estratégia de preço diferente. E aí entra também a parte de valor agregado, que você trabalha bem nessa questão de criar uma marca, criar uma experiência, fazer uma divulgação que faça com que a empresa entenda, o consumidor entenda que a empresa tem aquele valor no mercado. Perfeito. Né? Não é só o preço, né? É o valor percebido sobre aquele produto. Ó, a gente sabe que aqui, a gente está tirando pela nossa cidade porque a gente tem uma prática, né? Vivencia essa prática todos os dias, né? Que é essa questão de preço. Aqui na nossa cidade existe um negócio do seguinte, né? Muitos empresários no geral, eles às vezes procuram pelo preço menor do que pela qualidade. Às vezes você tem um serviço que custa X, mas o outro custa Y mais barato. Então ele prefere fazer daquele jeito sem pensar. Isso é uma cultura, virou uma cultura aqui. Ao mesmo tempo, tem algumas lojas, não são todas também, mas tem umas lojas que cobram 3 vezes o valor naquele sentido de querer ganhar de uma vez só, em vez de conquistar o cliente para ganhar sempre. É como se fosse aquele, eu não sei, parece que é um ato meio desesperador, de falar assim, eu tenho que fazer logo a venda, eu tenho que ganhar logo para garantir um mês. Tem que recuperar tudo aqui agora. Depois não dá tempo. Olha para você, Tadeu assim, com esse óculos, com esse cabelo, eu vou enfiar a faca. Exatamente. Aí, assim, isso é uma cultura local, né? Ou é uma estratégia de venda? Existe em outros lugares isso? Cara, assim, eu não... Pela sua experiência. É isso, eu não sei dizer exatamente se é uma estratégia ou uma falta de estratégia, né? Assim, no sentido de que hoje as empresas têm buscado muito a questão do relacionamento com o cliente, fazer com que o cliente se fidelize, que você tenha um cliente recorrente. O comparativo que o pessoal faz é que você tem o caçador e o fazendeiro. Né? O fazendeiro é aquele que cultiva, que tem um tempo de semear, o tempo de esperar crescer, de colher, para poder manter esse relacionamento durante mais tempo. E tem outros que acham que são caçadores, vão te vender só aquela vez ali e acabou. Isso daí, a longo prazo, é muito ruim. Muito ruim, né? Você não consegue fazer uma empresa ficar muito tempo vendendo... Ficar no mercado. Vendendo dessa forma, né? Porque o importante é que o cliente se sinta bem atendido e que veja que aquilo dali foi bom para ele. Porque dificilmente você volta num lugar que você
considera que está lesado, né, você não vai voltar. Então a gente Porque tem que pensar nisso. Diferenças de preço exorbitantes. Então, de um mesmo produto. Em lugares diferentes. Exatamente, em lugares diferentes. De coisa de 30%, 40% de diferença. Só para a gente finalizar, essa questão de taxação de preço. O que o empresário deve saber para poder taxar, botar o preço correto no produto ou no serviço? Por que eu estou te perguntando? Há muito tempo atrás, uma questão de uns 10 anos atrás, existia um cliente da gente que ele pediu para a gente fazer um cardápio. Um cardápio de comida japonesa. Comida japonesa naquela época estava em alta aqui na cidade, era uma novidade. E ele simplesmente sentou e falou: não, vou aumentar isso aqui R$10. Não, esse daqui aumenta 5. Não, 5 não, aumenta 7. Esse daqui, não, o pessoal está procurando muito, aumenta 10. Esse aqui parecia ser uma coisa meio aleatória. Você está me entendendo? Como é que é? Qual é a maneira correta de taxar algo? Ele tem que se basear em quê? A estratégia, o método correto, digamos assim, é você entender os custos do seu negócio. Seja ele qual for. Botar o quê? Luz, água? São custos diretos e aluguel. Custos indiretos, né? Os custos diretos são os custos daquele produto. Por exemplo, o pessoal aqui da pizza. Sim, vamos taxar essa pizza. Tem que ter uma ficha técnica dessa pizza. Certo. Que vai fazer a composição. Então ele vai saber que para fazer um disco de pizza ele vai gastar X gramas de farinha, X gramas de... Ó, BL Pizzaria, precisar da consultoria aqui do nosso amigo Tadeu. É que no caso de alimento é ficha técnica, você vai ter que estar lá listado. Então tudo que entra açúcar, entra uma gordura, né, um óleo vegetal e tal para poder fazer a pizza. Aí ele vai ter que ter uma média de quanto que ele usa de recheio para poder chegar. Tem isso tudo, E os valores para cada uma dessas coisas. É assustador. É por isso que o pessoal desiste de fazer. Então ele tem que listar tudo isso para poder entender o custo que essa pizza tem. Desse custo, aí ela vai fazer um rateio do custo direto, ele vai fazer um rateio do custo fixo, né, que é o custo indireto. O aluguel, a água, a luz, telefone, o contador, a publicidade, enfim, tudo isso daí ele vai levar e ratear dentro disso. E o outro ponto é entender esse posicionamento de mercado dele, porque aí tem essa situação que a gente não pode deixar de levar em conta. Se você está num lugar que é mais popular, uma localização, sua loja é mais simples, sua estrutura é mais simples, a pessoa não vai perceber tanto valor na sua pizza como se você estiver num lugar mais bem localizado, que tem um atendimento melhor, que é um outro público. Então tudo isso vai influenciar na decisão de que margem eu coloco. É entender quem é meu concorrente ali para poder saber qual é o preço também que eu vou colocar, se eu vou estar dentro da margem de preço. E aí entra essa estratégia, né? Se é um preço elástico ou inelástico, se é coisa que eu vou baixar preço, eu vou conseguir vender mais ou não. Geralmente o pessoal segue muito o mercado sem analisar os próprios custos. É assim, né? Não, o vendedor tal, né? Sei lá, o vendedor tal me disse que o pessoal bota X de margem, né? O tal do markup, né? Multiplica por 2,3, por 1,80 e aí já dá o valor. Não é assim que funciona. A gente precisa entender os números, porque cada negócio é um negócio. Eu sei. Então a gente precisa entender isso para poder verificar se está dentro. E acompanhar também a questão das vendas. Entender se as vendas estão sendo de acordo com o que você planejou. Porque se o volume de venda não for suficiente, que é o tal do ponto de equilíbrio, também não adianta. Então às vezes é melhor eu reduzir um pouco a margem, conseguir ter um volume maior para poder manter o negócio. Então eu posso ter uma margem maior e fazer com que a empresa funcione também mais tranquilo. E, assim, são outros, essa parte técnica, né? Mas tem um fator de mercado que aí você entende bem mais que eu da parte de marketing para poder... Mas isso é importantíssimo. Por exemplo, teve uma vez que eu entrei naquele programa do Sebrae sobre empresas que... Como é o nome? Era alguma coisa, ICQ, uma coisa assim. Era um programa que existia no Sebrae que qualificava as empresas que com alguns detalhezinhos, se estava com a placa de missão valores na parede,
se a gente, como é que era a questão da ISO, para obter ISO? Tipo não, era tipo uma ISO, mas não, era uma premiação interna do Sebrae para empresas. Ah, sim, eu fui avaliador daquele prêmio, prêmio MPE Brasil, que era da Fundação Nacional de Qualidade. Exatamente. Pronto, eles estiveram aqui e eles inclusive me comentaram comigo a questão até do copo descartável. Eu sempre usei caneca pessoal, né, para beber água, tal, para tomar um café, tal. Eu sempre usei a minha caneca. Eu não usava copo descartável. Copo descartável eu sempre deixei para clientes, para pessoas externas. Meu funcionário também, tal, usa sempre caneca pessoal. E eles estavam comentando comigo que até a caneca, ou até o copo descartável, se você fizer um cálculo no final do mês e depois no final do ano, vai dar um valor alto. Às vezes é uma despesa imperceptível. É porque a gente não tem orçamento, né? Assim, o brasileiro não trabalha muito com orçamento. Entra naquela questão que você falou de falta de planejamento do negócio. Se você um copo é barato, mas quantos copos você usa durante um ano? Exato. Aí já começa a ficar caro, né? Porque na verdade a gente não percebe. A gente compra ali um pacote de R$5, R$7. A gente compra e para atender, pela necessidade de atender a nossa dor, né? Vamos dizer assim, né? Como diz Liz, né? Nossa dor. E a gente acaba não percebendo esse gasto. Às vezes papel higiênico, né? Às vezes qualquer produto que você compra demasiado, que seja barato, mais barato possível, mas que compra demasiado, e acaba no final do ano sendo uma despesa grande. Isso aqui falta o controle. E aí a gestão também vai ter que estar olhando isso, né? Você tem que estar examinando se os números da sua empresa estão batendo, buscar sempre economias dos custos para poder fazer com que quanto menos custo fixo você tem, melhor. Você vai ter uma margem maior do negócio. Então, quanto mais você consegue reduzir esses custos, você vai ter uma gestão mais eficiente. Para finalizar, mais barato ou melhor? Eu acredito que melhor. Você paga mais caro pelo melhor? Mas isso daí tem que ver que é no ponto de vista do cliente. Um tênis, você como consumidor, você vê um tênis lá, ou um celular, você prefere comprar o mais barato para lhe atender ou o melhor? Eu vou buscar o que atende melhor a minha necessidade. Por exemplo, né, se eu vou comprar um celular, né, já lançou o iPhone 14, 13. É o preço de um carro. Tipo assim, só que eu entendo que eu não tenho... Ali tem um. Só que eu entendo que eu não tenho necessidade de uso para um daquele modelo. Então, que me atenda, para mim já serve. Eu vou muito nessa ideia do que atende, porque isso é o melhor para quem, né? É o melhor para o cliente. E muitas vezes o empresário, ele acaba querendo, como você trouxe, né? Ele acaba querendo fazer o melhor para ele. E aí isso não necessariamente vai servir para o mercado. Mas assim, o consumidor tem a tendência de ser mais racional do ponto de vista de comparar. E aí entra essa questão da guerra por preços, você ter uma coisa mais concorrida, você entender melhor o perfil do teu cliente para poder conseguir entregar o melhor para ele. Porque qualidade é o cliente que define, não é a gente que é do outro lado. Perfeito. Cara, fantástico. Pessoal, eu vou deixar o Instagram de Tadeu na descrição. Quem quiser entrar em contato com ele, tem lá, tem todo o seu número, tem tudo. Tem. Pessoa fantástica, maravilhosa. É uma pessoa que eu tive o privilégio de trabalhar. E, cara, foi maravilhoso. Amigo, muito obrigado por estar aqui. Dan, venha finalizar. Não, você nada. Não venha com isso não. Grato, meu amigo. Foi muito bom também estar aqui. Foi bom pra você? Deu certo, né? Enfim, chegou o dia. Esse cara é ergométrico, você é inoxidável. Tadeu, quem assistiu esse podcast, que foi empresário, dá para mudar um pouquinho a história da sua empresa. Tomara. Eu sei que tem muito conteúdo que é totalmente diferente, né, de você levar ali um pouco do seu conhecimento de uma forma mais técnica, mas deu para idealizar um pouquinho onde é que tá errando, onde pode melhorar, e bacana, viu, cara? Obrigado mesmo pela sua participação aqui, somou demais pra gente aqui. Legal, grato, Dan. Tô à disposição. Só fiquei triste que você não degustou nem um vinho com o Sérgio. Você álcool não é só. Não uso, não. Você não faz igual o Sérgio, não, que vai pro bar curar gripe, não, né? Curar gripe, né? A história de curar gripe. Pro bar não, pro boteco. Até hoje eu não entendi muito bem essa combinação dele.
num bar. Isso aí a gente toma em casa. Quem tá gripado, a mãe da gente, não, toma aqui. Tua mãe te dava cachaça? O cafezinho aqui tá top. Tá top, né? Gelado. Não, tá quentinho ainda. Tá bom. Tá quentinho. Tem uma coisa também diferente. O café especial, mesmo frio, ele não fica com gosto tão ruim. Não vai ficar com aquele gosto intragável. Agora você sabia que o ideal é tomar café 10 horas antes de dormir? É o máximo, porque a substância... 10 horas antes de dormir é o ideal? Por causa da cafeína? Ela continua funcionando. Seu sono. Ah, entendi. Sono profundo, né? E normalmente o brasileiro, eu vou falar brasileiro porque eu não sei de umas outras culturas, mas normalmente toma um cafezinho antes de dormir, né? Antes de dormir, vamos tomar um cafezinho. Eu não sabia, Chá não. também, chamate, né? Que tem cafeína e tal. Chá verde. de camomila. Camomila, erva doce. Isso aí, beleza. Chamate. Capim santo. Capim santo tem outro nome também, mas eu conheço por capim santo, que eu sou da roça. Aí eu conheço por capim santo, mas um chazinho bom pra se degustar também. E o pessoal que tiver interesse, você vende esse café? É isso? Tem lá no grupo. Ah, no a gente grupo. consegue fazer o fornecimento por lá. Pronto, bacana. Então o pessoal vai lá no Instagram, que é O 3 Coffee. 3 Coffee. É o numeral 3, não é isso? 3 Coffee. Pronto, então a galera já tá sabendo já. Seu Instagram, por favor, já deixa pra galera já. Tadeu Campos M. Tá assim lá. Pronto. Aí lá também na descrição tem meus contatos. Pode falar por lá que eu busco atender o mais rápido possível. Nos 30 dias a gente. No prazo mínimo de 30 dias dá pra responder. Tadeu, obrigadão, cara. Deus abençoe, viu? Sucesso. Grato. Igualmente vocês também. Muito grande de conhecer. O prazer ficou todo pro Sérgio. Né? Foi bacana esse momento. Gostou. Ele gostou. Momento bom aqui. Foi. Meu coroazinha gostou. Mas foi bom. E agora é torcer para que esse comércio de GQE continue crescendo. Para fechar, você acha que o crescimento hoje do comércio de GQE é positivo? Pelos números que tem apresentado, sim. Assim, a gente está tendo, lógico, né? A gente passa um período aí de pandemia, uma reinvenção dos negócios. GQE foi afetada com aquela questão da enchente no final do ano, teve uma mobilização das pessoas, né, empréstimos também para poder estar melhorando a situação. A tendência é que a gente busque o melhor. Eu acredito que a cidade tem começado a demonstrar isso e as pessoas daqui estão começando a acreditar porque os de fora estão vindo. Então eu acho que... Algo de bom tem aqui que... Algo de bom está acontecendo. As coisas estão chegando, né? Espero que continue chegando cada vez mais, que nós possamos ter uma cidade, né, com um progresso mais... prosperar. Né? Prosperar. Um abraço a você que está sempre acompanhando a gente. Não esqueça de dar aquele joinha, não esqueça também de se inscrever no nosso canal, né? De acionar o... Eu vou filmar porque tem que provar de que ele faz com a mãozinha assim, ó. E também acionar o sininho, compartilhar também, deixe seu comentário, inclusive aí no seu comentário indicações, se você tiver interesse de alguém que venha participar, algum conteúdo que você queira também que esteja sendo apresentado aqui no podcast. Não esqueça que na próxima semana nós vamos anunciar também qual será, né, a data específica e o nosso convidado do Pimenta no Ponto, o primeiro. E espero que o convidado próximo não pegue pimenta e passe no zóio, né? Porque, pelo amor de Deus, né? O cara diz, tá comendo tudo com pimenta, depois ele passa no olho, aí não vai dar outro resultado. Mas sempre é muito bom ter você aqui acompanhando o nosso podcast. Não se esqueça também de seguir lá no Instagram, 2 podcast. Estamos lá à sua disposição também com a nossa resenha. Top Beer, um abraço aí pro Grande Zé, Grande Júnior. A Belle Pizzaria, um abraço também. E o Atacado Multimarcas. É porque vocês não sabem o que eu passo aqui com os bastidores. Os bastidores, tem que ter uma câmera de lá pra cá agora. Quando eu filmo, ele fica... Mas enfim, tá valendo. Abraço, gente. Valeu. Rapaz, esse mundo tá acabando. Pesquisa aponta que macacos machos da Ilha do Caribe têm comportamentos bissexuais.